tô de pé. Deus, a tua mão me guia. Sem você eu sei, sou o pior. Eu sei que a vida é... E a Bíblia fala que Deus, que Jesus, Ele veio como luz para iluminar as trevas. E nós, como cristãos, discípulos de Jesus, nós nos tornamos cristãos e junto com Ele, nós nos tornamos luz. Bate no peito assim e fala assim: eu sou luz. Diga assim: eu sou lâmpada. Fala assim, ó: eu sou candeia. Candeia, irmãos, né? Não existe mais. Mas quem aqui lembra, você já foi na roça e você já viu lamparina? Quem conhece lamparina? Faço todo mundo. Lamparina é um objeto, eu tenho uma lá em casa, eu esqueci de trazer. Lamparina é um objeto que você coloca azeite, pode ser também querosene, e você põe fogo nela, e com aquele azeite que está naquele objeto, enquanto tem azeite ali naquele objeto, o fogo ele fica iluminando tudo à volta daquela lamparina. E a candeia é mais ou menos uma lamparina, mas só que sem aqueles detalhes especiais. Hoje a gente não vê falar nem lamparina, né? Muito menos candeia. Mas só, irmãos, que Jesus, ele olha para João, que Jesus fala é João Batista, o mesmo que teve a sua cabeça decapitada por amor a Deus. Ele teve a sua cabeça cortada. Uma coisa interessante, né, irmãos? Eu sempre falo isso, tem gente que ele fala assim, né? Alguns machões pensam assim: ah, mulher não é de nada, que vem do outro. Mas a Bíblia fala que uma mulher pediu a cabeça de João Batista. Sabe o que o rei fez? Foi lá, passou a faca no pescoço dele. E a Bíblia fala que Jesus, ele estava testificando sobre João. Nós lemos o versículo 34 e Jesus fala assim: não que eu precise falar de alguém para testificar sobre mim, mas eu quero dar um exemplo sobre João. E ele fala que João, ele era uma candeia. Bate no peito assim: eu sou uma candeia. E ele diz assim: mas João, ele não era só uma candeia. João, ele fazia a diferença. João, ele tinha azeite. João, ele iluminava tudo que estava à sua volta. Quem está entendendo diz amém. Amém. Onde eu quero chegar? Irmãos, não adianta a gente chegar lá na escola e falar assim: ah, eu sou crente. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou da igreja lá do fulano de tal, né? Como se adiantasse muito. Ah, eu sou da igreja daquele grupo famoso. Ah, eu sou da igreja que faz aquele evento. Aí Jesus, ele fala assim: João, ele é candeia, ele vai na igreja, ele anda com Bíblia, ele fala do amor de Deus, mas João, além de ser candeia, mais especial, melhor do que ser candeia, João, ele tem luz. Fala comigo assim, ó: melhor do que ser candeia,
testificando sobre você. O que é que Jesus ia testificar sobre você? Vamos muito longe não. O que é que Jesus iria falar sobre a sua última semana de vida? Lá na escola, lá no trabalho, lá dentro da sua casa. Será que o que Jesus ia falar? Vou dar um minuto para você pensar, porque senão é perigoso alguém sair correndo, desesperado. Bate sua cabeça, põe a mão no seu coração, um minuto para você pensar o que é que Jesus iria testificar sobre você em nome de Jesus. Amém? Pensou em que Jesus ia testificar sobre a sua vida? Aí, irmãos, Jesus, ele testifica sobre João. Agora, irmãos, mais um detalhe que eu quero entrar, porque quando é eu que vou falar de mim, aí é muito difícil, né? Quando você vai fazer um teste lá na empresa, para entrar na empresa, lá nos recursos humanos, normalmente você coloca lá qualidades e defeitos que você tem. Aí normalmente a qualidade ela dá mais ou menos uma folha e meia. Já reparou? E os defeitos aí aparece 5, 4, ou então a pessoa fala assim, ó, né? Igual o professor Girafales. Perguntaram a ele se ele já tinha errado. Aí disseram para ele assim: eu só errei uma vez. Aí ele falou: nossa, só uma vez? Eu só errei quando eu pensei que estava errado. Né? Você conhece alguém assim? Conhece? E aí, irmãos, porque quando é eu falando de mim, a lei, ela fala assim, que eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Ninguém, por exemplo, a irmãzinha aqui não é obrigada a produzir prova contra ela. Então, o que acontece? Eu não quero de maneira nenhuma falar mal de mim. Mas só que Jesus, ele fala assim: João, ele é luz, e ele iluminava a sua geração, e ele fez diferença aonde ele estava. Porque o grande segredo, irmãos, não é só você ser lâmpada, não é só você ser um cristão, ou você vir na igreja, ou você dançar no grupo. A diferença é você iluminar alguém. Agora, você tem iluminado alguém? A Bíblia fala, irmãos, que o que abastece a candeia é azeite. E azeite na Bíblia, ela simboliza o Espírito Santo de Deus. Então, em outras palavras, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou ter luz dentro de mim. Fala comigo assim: se eu tiver
Ninguém, ele pega uma faca e passa no pulso de uma hora para outra. Quando a pessoa faz isso, ela já está planejando aquilo há muito tempo. Quando a pessoa, por exemplo, ela desvia, ela já está se enfraquecendo há muito tempo. E o azeite, ele não acaba de uma hora para outra. O azeite, ele vai acabando, ele vai acabando, ele vai diminuindo. E nós que somos a candeia, nós não percebemos isso. Você já viu que quando nós estamos na igreja e tem aquele dia que não dá vontade de orar, aí você fala assim: ah, eu não vou orar hoje não. Aí quando chega no outro dia, sabe o que acontece? Eu falo assim: ah, eu estou cansado, amanhã eu oro. Aí quando chega amanhã, você não consegue orar. Aí sabe o que acontece? Forma uma semana e você não falou com Deus nenhuma palavra. Você quer ver uma coisa? Muitas vezes nosso azeite está acabando, a luz amarela está piscando, que simboliza tensão, e nós não percebemos, porque no trânsito, quem tem carteira sabe, quando a luz amarela ela pisca, não é que você é obrigado a parar, mas ela está orientando você para que você tenha atenção, porque se você não tiver atenção, você pode acontecer um acidente com você. Só para terminar, Jesus, ele conta assim: tinha 10 virgens, 5 eram prudentes, as outras 5, em umas versões fala que não eram prudentes, tem outras versões que falam que elas eram loucas, virgens, mas eram loucas. Está entendendo que elas eram virgens, eram puras, estavam aguardando o noivo, mas não eram prudentes? Está entendendo que Jesus, ele quer dizer para mim e para você, que não é só vir na igreja, que não é só frequentar a igreja, que não é simplesmente você dançar no grupo, tem muito mais do que isso. O mais interessante não é você ser só virgem, o mais interessante é você ser virgem, ser evangélico, ser da igreja, mas ter azeite. Mas só que 5 delas tinham azeite, mas não tinha nenhuma reserva. Aí a Bíblia fala que o noivo demorou a chegar. E quando Jesus falava isso, ele falava da sua volta. Agora, coisa engraçada, irmãos, quando eu era pequeno, eu já ouvi muitas pessoas, eu acho que você também já ouviu, alguém fala assim: ah, mas Jesus, ele está voltando desde que minha avó era pequena. Alguém já ouviu isso? Sabe o que acontece? O noivo está demorando. O noivo não é que está atrasando, mas está demorando. Aí, a gente na espera, a gente não percebe que o nosso azeite está acabando. Sabe o que acontece, irmãos? A noite, ela chega, a noite aparece, e quando nós precisamos de luz, é que horas? À noite. Jesus, ele fala assim: eu estou de pé, Deus, a tua mão me guia, sem você eu sei, sou o pior, eu sei que a vida é